Quando quiser. Olá, seja bem-vindo ao novo episódio, né, do Diário da Mãe Empreendedora. A gente já vai para o 6º episódio e sempre com histórias inspiradoras, maravilhosas, que têm ajudado muitas pessoas. Quantas pessoas falam comigo, nossa, que assunto importante, nossa, me tocou, nossa, me incentivou. Algumas estavam perto de desistir e quando vê uma história, né, se encoraja a continuar sua trajetória. E é esse o nosso objetivo aqui, né? Mostrar que parece que a maternidade é um romantismo, né? E que o empreendedorismo também é algo muito romântico, mas que por trás exige da gente muita resiliência, né? Tanto para maternar como para empreender. E nem sempre tudo tá perfeito. E com todas é assim, tá? Não é só com você. Tá? Então, eu sou a Vanessa Lins, eu sou mãe, sou empreendedora e eu apresento esse podcast que tem o principal objetivo de mostrar para vocês a rotina de uma mãe empreendedora, para que você possa se inspirar, possa começar, se você ainda não começou, né? Ou possa entender que a gente é um grupo, tá? Que a gente está aqui com esse objetivo de se fortalecer, certo? Então, se você pensa em desistir, é natural, é normal, mas a gente está em um grupo para que todas se sintam motivadas e encorajadas a viver dos seus sonhos. Hoje eu estou com a Carlinha, que é terapeuta de sono, e a Monique Glaudino, que é a personal trainer, né, das mamães. E eu quero que elas se apresentem para vocês. Quem é você? Vamos falar quem eram vocês antes da maternidade primeiro. Vocês lembram? É difícil. Mas vamos recapitular um pouco, né? Uhum. Eu trabalhava sempre como fisioterapeuta, né? Antes da chegada do meu pequeno Igor, que hoje está com 4 anos. E nem sonhava com nada de sono, consultoria de sono, nada relacionado. Para mim, nem existia esse tipo de trabalho. Mas aí veio o nascimento dele, veio esse desafio do sono. E foi aí que eu quis buscar entender os motivos pelo qual eu achava que ele não dormia, né? E foi aí que eu descobri esse universo, né, que trabalha com o sono do bebê, o sono das crianças, e fui estudar realmente para ajudar. E foi a oportunidade que eu vi também da grande maioria das famílias que sofrem com a privação de sono, né? Existe até um estudo que relata que 88% das famílias sofrem com a privação de sono. Então, veja que é uma porcentagem bem pequena de bebês, né, que vivem, que são mais dorminhocos, Que dormem a né, noite que dormem a toda. noite toda, aquela sonhada a noite toda, né? E o Igor faz parte, né, eu fazia parte desses 88. E aí foi nesse estudo que eu vi a oportunidade de ajudar outras famílias. Mas ainda fiquei, né, trabalhando na CLT, junto com esse outro trabalho, que é um trabalho totalmente online. Maravilhoso, Mas, diga-se de passagem. As duas aqui, clientes. obrigada, meninas. E assim, eu vi essa oportunidade e aí eu quis me aprofundar mais, estudar ainda mais, né, sobre o sono. Já incrementei junto com a terapia do sono os florais, que dá o reforço, né, tanto para a mãe quanto para o bebê, a parte emocional, que é algo que impacta muito, né, não só a privação, que é justamente o ponto que a gente vai tocar muito aqui, do primeiro o olhar para a mãe, né? Porque não existe aquela mãe que esteja mal que vai cuidar de outro bem. Então, o primeiro olhar é para a mãe, não tem como fugir. Quando uma mãe chega para mim e diz, Carla, eu preciso de ajuda porque o meu filho não está dormindo bem. Aí, outra pergunta que eu sempre faço, e você? Como você está? Você está se olhando? Você está se cuidando? Né? Qual o seu ponto? Enfim. Então, a gente vai trabalhar a mãe e o bebê. É uma díade, é uma fusão, né? Até hoje eu sou apaixonada pelo seu trabalho, porque olhou para mim, né? Olha para a mãe. Com certeza. E a gente começa a brilhar os olhos para o que a gente está deixando de fazer Isso, por dizer que não tem tempo. isso, Né? exatamente. Mas são pequenas coisas do dia a dia. Às vezes só 5 minutinhos 5 que minutinhos. você para, vai naquele espelho, bota um batom que você gosta. Poxa, eu existo, eu tô aqui, né? Exatamente. Mais ou menos isso. E como é importante a natureza. Muitas vezes eu não vou nem abrir a janela do quarto para eu não
para eu não, por exemplo, acordar o bebê. Mas muitas vezes o sol, né, ajuda. É um fator primordial, não só para a mãe, como para o bebê mesmo, né? Reconhecimento, então, a questão do sono, quando a mãe vem, né, me procurar, ela enfatiza muito à noite, os despertares noturnos, a forma como esse bebê adormece, e acha que está interferindo justamente, culpando o peito, porque ele dorme no peito, é porque ele acorda nas madrugadas. E a gente começa a regular o sono do bebê justamente no acordar. É através do sol, né, que ele facilita a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, que vai favorecer lá à noite. Então, olhar sempre para o dia. Eu costumo usar muito uma frase que a gente diz: a noite é resultado do dia todo. Né? A gente não pode só culpar, é porque ele dorme no peito que não dorme. Não, talvez está lá na manhã que você não expõe o seu bebê à luz natural do sol. É uma soneca que não está com qualidade, é uma brincadeira, é aquele tal tempo de qualidade que às vezes a gente, principalmente a mãe que trabalha fora, a mãe que empreende, eu não tenho tempo para o meu filho, mas o seu filho não precisa das 24 horas grudado em você para você ter o tempo de qualidade. Ele precisa, até vi um nomezinho para esse tempo, tenho. Tá na frente. Eita, meu Deus, pega a chave aqui. Tu vai lá, Tom? Podia entrar pela do motorista, né? Mas pela do passageiro. Porque o que vai valer nesse tempo que você tem é a sua intenção. Não adianta eu estar com o meu filho, aí eu não trabalho fora, não empreendo, não faço nada, porque eu tenho o meu filho para cuidar. Mas eu tenho certeza que as 24 horas que você tem com o seu filho, você não está com a intenção de estar. Porque você está com a preocupação com o prato para lavar, com a roupa que tem que botar, com as contas que tem que pagar. Então, não é o tempo em si, a quantidade, é a qualidade. Às vezes, meia hora que eu sento com ele e olho para ele, brinco da forma como ele quer, né? Interagindo, se doando naquele momento, é o que vai trazer, que eu costumo dizer, encher o potinho do amor do seu filho. Então, é a intenção do momento. E a intensidade, né? Exatamente. E tem gente que vai brincar avançando. Não, vamos por aqui, pega o carrinho, vem por aqui, por ali, deixa a criança conduzir a brincadeira. E vai junto, vai entender para onde ele quer ir. O meu carrinho vai pro shopping. Então vamos pro shopping. Exatamente. E não é ele dizer, vou pro shopping. Não, vamos pra praia, mudar o que ele quer. Isso. Não, essa concentração que você tem que ter. Né? Decidir, não, é 10 minutos que eu tenho? Vai ser 10 minutos com o celular bem longe no silencioso, modo avião, vai ser eu e ele aqui. E é muito importante que meu filho os dois são assim. Eles acordam, o meu filho, a hora que tiver sol, ele acorda, o bebê menorzinho, né? Mãe, o sol apareceu. Aí me leva pra sala de brinquedo. Aí eu vou, né? Cansada, mas a gente vai. Tem que dar aquele timing, né? Eu ouvi até o nome pra esse tempo. Não sei como é, prêmio. Um tempo, né? Bem precioso. Eu costumo dizer que é a alta conexão. Esse tempo de qualidade, né? Quando eu porque na conexão existe 3 tipos. Tem a cotidiana, tem a de presença e tem a alta conexão. A cotidiana é essa que a gente está no dia a dia, né? Eu estou lavando uma louça, mas eu estou com o Miguel lá, né? Oi, Miguel, a mamãe está aqui, a mamãe te ama. Estou longe, mas estou fazendo as minhas coisas e ao mesmo tempo tendo essa conexão. O que ele precisar naquele momento, você está ali, né? A de presença é quando eu sento com ele para brincar. Com um brinquedo, deixar ele conduzir, como você falou, né? Porque uma das linguagens da criança é na brincadeira. É a partir de uma brincadeira que você vai descobrir os gostos, o que é que ele quer comunicar, né? O que ele está imaginando, o que é que ele está imaginando. Então, realmente, deixar ele conduzir é perfeito. E a autoconexão é justamente esse momento, eu e ele. Até o pai, se puder estar presente, sem brinquedos nenhum. É um momento de contato físico, né, de dizer o quanto ama, falar aquelas frases positivas para o bebê antes de dormir, porque vai dar essa segurança. Porque o ponto principal para uma criança dormir bem é essa segurança. Por isso que deve ser trabalhada durante o dia, para quando chegar à noite, não, eu estou segura, saciado, né, da estou mãe, saciado, né? de tudo, dormi bem, me alimentei bem, estou saciado da mamãe, do papai, da brincadeira. Pronto, agora eu posso dormir, posso me entregar ao sono, né? Eu vou me apresentar, né, como a Vanessa falou, sou Monique Claudino,
E a pergunta inicial que foi antes, quem eu Quem era, você né? Antes era? de ser mãe, eu era uma estudante fervorosa que vivia da universidade e do trabalho, né? Você trabalhava, É, CLT. Como CLT. personal? Como personal não, era professora da academia, Aham. né? Que o personal ele é Formado, né? isso, ele é particular, né? E aí a gente planejou em ter um filho no final do ano, por exemplo, mas aí no meio do ano veio a minha gestação. E não era realmente os meus planos daquele momento. E assim, uma das coisas que eu acho que me ajudou muito nessa gestação, posso dizer prematura, mesmo assim que tenha sido com 6 meses, é a questão de eu aceitar que não era aquele meu sonho do momento. Porque quando vocês falam dessa questão de é um romantismo, e realmente, eu escutava muitas pessoas falar, ai, meu sonho é ser mãe. Ai, quando meu filho nasceu, foi a coisa mais maravilhosa do mundo. E eu não tenho vergonha, gente, eu não vivi isso, né? Então, assim, todo o amor que eu constituí, a mãe que eu me tornei, foi após o nascimento do meu filho, né? Não tive uma gestação frustrante em momento algum, porque eu fui conciliando, né? A gestação, com o meu estudo, corri, apresentei meu TCC com 8 meses de gestação. E aí foi, né, bem... Então, eu era essa pessoa. E aí, quando Miguel também, né, nossos xarás... O da quando... Carlinha é Igor. Igor. Ela falou pra você. pra mim, entendi. E aí, quando o Miguel nasceu... E aí, eu até lembro da pergunta que eu fiz pro médico, né? Quando eu saí da maternidade, eu falei, e agora, doutor? E aí ele olhou pra mim e ele falou, nossa, nenhuma mãe nunca tinha me feito essa pergunta. E eu falei, porque assim, eu estudei muito, li e tal, não buscando perfeição, né? Mas eu queria saber como era o procedimento e não tem fórmula mágica, né? A gente vai Não aprender. Quando a gente pega aquele bonequinho ali e agora Ah, isso aqui vai ficar do meu lado o tempo todo. Não, e a enfermeira me entregou assim, literalmente, O pacotinho, E ela disse, o seu presente é eterno. Quando ela falou isso, eu disse, Caiu a agora ficha, ficou né? sério. E foi bem desafiador, né? Mas, assim, e para mim se tornou mais difícil, né? Não desmerecendo nenhum puerpério, nada, mas porque eu estava recém-formada e com uma semana após estourou a pandemia. E aí eu passei um puerpério, né, em plena pandemia. Eu agradeço a Deus, né, e tenho também sentimento por todos, né, que perderam algum ente querido e tudo, mas eu falei, poxa, eu fui muito agraciada, porque foi um momento que pelo menos o meu esposo ficou comigo, né, durante aquele período e foi a minha maior rede de apoio, Graças sabe? a Deus. Foi muito importante para mim. E aí eu comecei a trabalhar com os online. Foi quando eu te conheci, né? E é incrível assim, como a gente tá aqui conversando. E de forma natural, a gente consegue enxergar como é o empreendedorismo materno. O empreendedorismo materno, geralmente, né, nasce quando o filho nasce. O filho nasce e você se especializa em algo, você precisa de alguma coisa, né? Surge algo na sua vida que você vê que tem pessoas precisando do que você faz. Nasce de uma necessidade nossa e vê a oportunidade de ajudar outras pessoas. Né? E não é a oportunidade de mercado, como a maioria do empreendedores vão falar. Veja a oportunidade do mercado, veja o que dá mais dinheiro. Da gente não, a gente vê quem são as pessoas que estão precisando da nossa ajuda. Da nossa, né? E aí a remuneração é natural, porque você está ali realmente para ajudar. Né? Então, quando eu encontrei a Monique, a gente estava no grupo com as empreendedoras, todo mundo na pandemia, em casa, presa, isolada, sem fazer atividade física, com criança. E todo mundo, peraí, a gente precisa se olhar, a gente precisa se cuidar. Né? A gente precisa de uma personal para nos ajudar aqui com aulas online. Foi quando a Larissa indicou a Monique, você acha que a Monique pode ajudar? Né? Não deu muito certo também, porque questão de tempo, organização, e tinha essa questão da pandemia. A pandemia foi a rede de apoio ficou bem longe, né? Às vezes a gente ia fazer o filho subir em cima e... tá chorando, ai Deus, corre. Mas assim que acabou, assim, a pandemia, que acabou não, né? Que deu uma minimizada, a gente já marcou nosso aulão na praia. Foi muito... maravilhoso. Foi intenso demais, assim, foi maravilhoso. Felizmente não pude ir, foi plantão do marido. E a gente sentiu, assim, como é importante a gente ter esse olhar pra gente, né? Mas é muito. Pra nossa saúde. Porque a gente passou 2 anos, vamos dizer, dentro de casa, numa pandemia.
só inchando, porque a gente tava sem atividade física, Completamente. né? Eu me fiquei muito inchada, e sem fazer nenhum exame, por quê? Porque quando se a gente fosse para um laboratório, tinha gente com coronavírus, se fosse para um hospital, Ficou né? totalmente, né, reclusa. E eu lembro que aí eu fui fazer os exames, assim que parou, assim, mais, eu fui fazer meus exames de rotina, e meu colesterol bom tava alto, meu ruim tava bom, tava tudo uma zona. A glicose 96, meu Deus, o que eu vou fazer? Isso. Eu não sou gorda, mas eu tava inchada assim, eu tava numa situação... A má alimentação, falta de atividade física, né? Principalmente a falta da atividade física, né? E a gente, o filho, sem enxergar a gente. Exato. E muitas vezes quando você chega numa situação dessa, muitas mães vão deixando passar, quando chega numa situação que praticamente não tem mais jeito. Então, inclusive eu, às vezes, até me recordo, eu amamentava Miguel, eu virava de costas, porque eu não queria olhar pro espelho, né? Eu, personal, mantinha o mínimo de atividade física o possível, mas ainda assim eu sabia que aquilo não era, não era você, não né? era eu, Né? exatamente. Tinha mudado completamente, né? Totalmente. E engraçado que a Carla falando aqui, ela praticamente estava falando da minha consultoria. E realmente foi algo assim, gente, incrível, sabe? Tá, incrível mesmo, porque todo esse aporte, né, que eu tive me abriu os olhos, né, para eu entender, compreender, né, aceitar também muitas mudanças, né? Isso. E uma coisa assim que eu me firmei nas palavras delas. Eu era capaz, né? Eu só precisava ter o norte para conduzir, né? Exatamente. E realmente, aí foi quando a gente, né, a pandemia deu essa amenizada, a gente, não, agora vamos mais pro presencial e tudo, né? E aí a gente deu pé em voltar às rotinas. E eu escutava isso que você falou diariamente, né? Das mães falando, não, tô passando por isso, não tô conseguindo manter a prática, né? Tô descontando na comida, que infelizmente... Né? A responsabilidade ficou muito maior, né, pra gente. Porque chegou a escola, meu filho já estava na escola online, então a responsabilidade de educar, tenso, né? Tenso, né? A alimentação, porque muitas vezes a funcionária, você não podia ter uma funcionária, porque não podia estar para lá e para cá, na rua. A minha mesmo dormia, e chegou um momento que adoeceu, aí teve que ficar em casa, porque eu fiquei preocupada. Aí eu digo, não vou botar outra, porque eu não posso estar entrando. Né? Eu passei 1 ano sem ver meus pais. Então só eu ali e os meninos. Se eu pegar esse negócio, eu vou ficar trancada no quarto e eles vão entender? Não vão entender. Pois é. Até então eu não sabia se meu filho era de risco. Sim. Né? Porque a gente vai entrar nessa parte do planejamento, né? As meninas não estão planejando, né? O segundo filho. Mas é lógico que quem tem o primeiro, pensa no segundo. Fica o querer, né? Porque eu sempre disse, nasceu, foi difícil, mas eu não quero deixar ele sozinho. Pronto, exatamente esse motivo. Eu pensei nisso, né? Tipo, é desafiador. Eu escutava uma frase inicialmente que eu nunca acreditei, que era, vai passar. Aí eu dizia, gente, isso é conversa pra boi dormir. Estão me falando pra me acalmar, mas aí eu me conformava. Tudo bem, porque estão falando para querer me ajudar, né? Ainda bem que você tinha essa consciência. Tinha. E muitas poderiam acreditar e dizer, quando é esse dia que vai passar? Não, vai passar. E aí, e assim, vai passando, só que ia passando para outras etapas. Exatamente. O desafio continua. Quando você, primeiro, como mulher, né, amadurece, se cuida, né, entende que a sua saúde é em primeiro lugar, faz exames, que eu acho que isso a gente tem que estar cobrando dessas mulheres. Fazer sempre os exames periódicos, né? Para que não chegue e você leve um susto com a sua saúde, porque enquanto a gente tem saúde, a gente consegue correr atrás, né, da casa, dos filhos, de trabalho, né? Então, primeiro, a gente, esse olhar para a mãe. Você vai contratar a Carlinha para ajudar o seu filho a dormir melhor, e a primeira coisa que ela vai falar é você, como é que você está se olhando? Ela vai dizer, não tenho tempo para mim. Se anula totalmente, né? E não está aberta a se olhar.
né? Tem muitas. Não, eu quero focar só aqui. Isso. Né? Uhum. Eu digo, mas a gente não vai para aqui sem antes isso aqui, que é você. Né? Exatamente. Eu tive uma última mãe que eu atendi, justamente ela veio com esse foco. Porque eu já fiz um curso com outra consultora. Atualmente eu ainda não tenho um curso, né? Ainda é algo que eu penso em a gente fazer um curso, mas eu ainda me sinto mais à vontade em trabalhar o personalizado mesmo, um a um. Entendi. Sabe? Eu acho que o resultado é melhor. Quando eu seguro na mão aqui da mãe, vamos nós duas juntas, né? Encontrar a solução aqui. Não tenha dúvida disso. E essa mãe veio, eu já sei disso, então ela já veio com uma bagagem, né, de várias informações e que eu trouxe outro olhar completamente diferente para ela. A gente fez a consulta dela, a última consulta foi segunda-feira pela manhã, e ela, Carla, eu vim porque, não pode dormir no peito. Porque não pode ninar. Porque isso, ou porque aquilo. Aí eu digo, e você? O que é que você acha de tudo isso? Porque como mãe, você acha que um bebê de apenas 3, quando a gente iniciou ele estava com 3, hoje ele está com 4, necessita, atualmente, peito. Ele dorme melhor quando mama. Ele fica melhor quando está no meu colo. Eu digo, a culpa não vai ser do peito, não vai ser do colo. A culpa geralmente é de uma sociedade, né, que impôs esses limites para a mãe, que não pode isso, que não pode aquilo, porque essa mãe, ela precisa o quê? Voltar para o mercado de trabalho. Por que foi colocada a chupeta lá atrás? Foi porque ela acalmava, né? Ia trazer um benefício. Qual era o benefício? Dessa mãe voltar logo ao mercado de trabalho. Foi justamente na Revolução Industrial. Então, fizeram a chupeta para suprir, né, essa necessidade da mãe de dar o peito, para que essa mãe tivesse esse retorno. Né? Aí muitas mães me dizem, ele está fazendo o meu peito de chupeta. Não. Na verdade, é o contrário, né? Tá fazendo a chupeta então, do peito. Tem muitos mitos aí que eu acabo quebrando, né? Nessas mães, e elas despertam assim, não, eu não estava vendo desse jeito. Que é uma sucção não nutritiva, né? Mas é uma necessidade, né, do bebê, né? Ele não só mama para se alimentar, ele Exato. mama por questão de contato, acolhimento, né? De conforto. Então, tudo ele vai lá no peito para se sentir, né? A segurança, né? Aquele ponto lá atrás que eu sempre falei, é estar seguro. Imagine um bebê que passou, né? Se for uma maternidade, vamos aí comparar uma maternidade naquele tempo normal, 9 meses, lá, um mundo completamente diferente pós o nascimento. Né? Mesmo que esse nascimento tenha sido um nascimento normal, sem ser cesariano, mas ele teve uma ruptura de 2 mundos. Então, eu vivia num mundo X e agora eu estou num mundo Y, cheio de estímulos, né? Agora eu preciso de alguém para ir lá me dar o peito, me dar o leite, me dar o colo, porque antes eu tinha tudo ali meu favor. E daqui, né? Que ele consiga entender que está em outro mundo. Exato. E sabe quanto é que dura esse tempo? 3 meses. Porque existe a esterogestação. Esses 3 primeiros meses pós o nascimento, o bebê não sabe nem que nasceu. Imagina eu negar um peito para esse bebê. Com a mãe. Né? Tirar esse vínculo, esse contato. É o gestar fora da barriga. Então, os 3 primeiros meses de vida do bebê é a simbiose mãe e filho ali. Agora, vem a sociedade tirar a rede de apoio que essa mãe precisa, porque é aquela história. Eu preciso de uma rede de apoio para a mãe. Quem é que cuida da mãe? Para a mãe cuidar do bebê. Estar disponível, né, para esse bebê é difícil. Demais. Então, por isso que essa mãe se sente sobrecarregada, por isso que essa mãe vai buscar um treinamento de sono que deixa um bebê chorar para ele aprender a dormir, né? Dê a chupeta, né? Dê o bico, enfim. Então, vem muito fundo, né? E vem de anos atrás. Isso. Então, a culpa não vai ser nunca do peito, e nem do bebê, e nem da própria mãe. Né, de uma sociedade que está impondo isso. Exatamente. Né, e ela se sente sobrecarregada diante de tudo isso. Eu acho que essa falta de tolerância da sociedade, a criança, ela não pode ser criança, né? Ela está numa etapa que, seu filho está chorando, ele é mimado. Exato. Seu filho está se jogando, é uma sua má criação. Isso. Só que sempre o julgamento, né? O julgamento. A criança está ali nos pedindo uma atenção,
ela tá falando pra gente do modo dela, que ela tá precisando de algo. Que é real, né? Que E às vezes a gente não tá concreto. enxergando porque a sociedade tá falando, não, Deixa chorar. deixa chorar, faça isso, não sei Foi o quê. você que deixou ele chegar nesse ponto. Pois é, Exatamente. exatamente. E eu acho que, eu lembro agora que a Carla falou sobre o ponto dessa atenção, que é a alta conexão, né? Isso. Pronto, essa questão da autoconexão foi incrível, porque assim, eu pós, né, retorno, eu passava o dia fora, quando eu chegava, que eu recebia meu filho da creche, eu estava preocupada justamente em lavar uma louça que tinha lá na pia, em fazer a janta, né? E ele estava ali, coitado, ele tinha acabado de chegar, ele passou o dia fora, longe de mim, né? Querendo minha atenção, só que naquele momento eu não podia e eu não via essa atenção dele, porque eu tinha meus afazeres. E aí eu percebi que ele começou a ficar um pouquinho mais irritado, tal, alguma coisa, né, diferente. E aí teve um dia que ele chegou e falou, não, vou fazer diferente, que foi uma das coisas que a Carla me ensinou, né, na consultoria, que é, vamos mudar a rotina para ver, né, para você poder entender e enxergar. E aí, determinado dia, eu cheguei, a casa ficou de perna pro ar, do jeito que tava. Esquece tudo. E eu sentei ali, foi uma atenção exclusiva. E eu percebi que ele se satisfez da minha presença, né? Não era Perfeito. colo, não era peito, era só a minha presença ali ao lado dele. Porque se você der aquela atenção meieira, ele vai passar o dia né? inteiro lhe puxando. Exatamente. naquele Peraí, resmungado. filho, O meu né? primeiro filho foi assim, como eu tinha a Exato. loja e era muita responsabilidade, eu tinha que estar no WhatsApp o tempo inteiro, e com a preocupação na loja, então eu sentava com ele, eu brincava, mas a cabeça estava longe. Isso. Então ele era o dia todo no peito. 3 anos, Nossa, pendurado no no peito. peito. E não foi assim, de manhã ou de noite, não, era 24 horas. Dormia e acordava no peito, andava pendurado no peito. Uhum. E era só esse daqui que ele mamava, não gostava de outro, não. Por quê? Porque eu não conseguia me concentrar. Isso. Brincava bem com ele, brincava muito. Mas como não tinha esse tempo, assim, não, o celular tava ali, eu tentava esconder porque ele mesmo escondia. Mas eu botava aqui porque se vibrasse, eu tava vendo. Porque, Precisa responder. porque alguém. quando você tem uma responsabilidade externa, você acaba realmente, isso é importante, então eu Isso. preciso, né, Isso. estar de olho. É muito difícil. A gente fala, faça isso, mas a gente sabe que também é muito difícil. difícil. É Então, mas é desafiador. importante naquele momento. Né? Isso pra Né? mim era, Isso. porque assim, tipo, às vezes tava alguém pra pegar um pedido e eu tinha que estar ali. Então, assim, é importante também pra pessoa. É. Aí o que é que você tem que fazer? Pegar um tempo que seja menos importante. Né? Isso. Ou à noite, quando Isso. chegar, né? Que já Isso. acabou, agora É. não tem mais compromisso, Agora então eu esse vou momento fazer. é só dele. Mas a né? gente sabe, às vezes, que ele quer outro horário, que é o de manhã. Uhum. Ele queria brincar mais de manhã. E tinha também esse meu problema, né? De eu ter o compromisso da loja. Tipo, era pra eu estar na loja, mas eu não estava. Eu preferia estar com ele. Mas ao mesmo tempo eu não estava. Porque eu tinha a preocupação da loja. E tem isso, né? Com certeza. Contas passam por isso. Não é. Mas é julgar, como a gente acaba julgando. A gente mesmo se julga, né? E julga a outra. Se cobra, se compara. Mas né? a gente tem que falar assim, faça o seu melhor. Entendendo que realmente esse tempo de conexão é preciso. Isso. Porque senão é o dia a todo. questão é essa consciência, né? Tipo, uma mãe, por exemplo, eu tô nessa rotina, Carla. Ele dorme essa hora, tal. Então, digamos que eu sei que o meu filho dorme às 2 horas da tarde. Aí, justamente, marco um compromisso às 2 horas da tarde. Vou precisar levar ele. Então, eu tenho que ter a consciência que eu vou estar interferindo no sono noturno. Então, hoje, por eu ter, né, alterado isso aqui, não que você não possa sair da rotina, você pode sair da rotina, mas é a sua consciência que você vai ter que trabalhar para entender que essa mudança que você fez pode impactar a noite. Então, hoje eu sei que pela falta dessa soneca, ou porque a soneca vai ser no carro, então vai ser aqueles 20 minutinhos que ele só vai dormir, vai levar uma interferência para a noite. E às vezes até a mãe disse, ele não dormiu à tarde e vai dormir cedo. E não dorme. Não, aí é que não dorme. Eu acho engraçado porque as pessoas têm esse pensamento. Não, deixa sem dormir, que aí à noite vai dormir mais. Só que não, porque tá mais Pelo estressado. contrário, né? exatamente. Aí é o dia que ele mais reluta
para dormir. E outro Entendeu? ponto que você falou, né, que é essa questão do sentimento de quando eu estou ali com o filho, é justamente, tem aquela rotina, tem mães que chegam para mim com a rotina perfeita, ele dorme bem, a soneca encaixadinha naquele horário, todo dia do mesmo jeito, mas chega à noite ele reluta para dormir. Aí vem essa falta do tempo de qualidade que a mãe não teve. Que não teve. Porque ela tá tão corrida o tempo todo no Muitas automático. dizem que tem. E muitas, né, Mas é teoricamente, como eu. né? Eu dizia que eu tinha, porque eu estava com meu filho todo o tempo. Eu deixava de Isso. estar na aula para estar sentado com ele na Isso. sala. Mas não estava. Exato. Não estava. Exatamente. E até é ruim até para adaptação escolar. Porque ele sentia que eu precisava dele, mas não estava ali. Que quando eu fui levar ele para a escola, foi 1 mês de adaptação. Para poder ter a separação. Essa separação, né? Para poder ele entender. Será que minha mãe... É muito mais a mãe, né? Será que a minha mãe tá pronta para viver sem mim? Eu acho que é muito mais a mãe. É verdade. Porque o meu demorou também, o segundo. Mas como ele não teve a amamentação, porque foi para UTI, né? E foi direto para intubação, aí ficou na sonda. Tentei amamentar, né? Fiquei até 4 meses na tentativa, muito mais pelo acolhimento do que Você pelo sabia leite. que ele necessitava, né? Mais ainda, né? Muito mais pelo acolher, né? Pra ficar aqui pertinho, do que pelo leite em si, né? E até a pediatra mesmo ela é super apoiadora da amamentação, mas ela viu que a minha situação era muito difícil e ela me deu alta da amamentação com 4 meses. Ninguém acredita que a doutora fez isso. Fez, porque ela entendeu que é outra situação. Era Né? outra Tem que olhar, também, né? Eu acho essa individual. fala importante também, porque eu vejo, né? Eu tenho também muitas alunas gestantes ou, né, já que estão no pós-parto, e existe esse sentimento de culpa. Gente, você não vai deixar de ser mãe, mais mãe porque você não conseguiu amamentar, Exatamente. né? Eu lembro de uma fala que teve uma época também, eu gosto de ser muito verdadeira com os sentimentos comigo, porque eu sei que isso eu fico em paz e não fico vivendo ou querendo sentir algo para justamente essa sociedade que nos julga o tempo todo. E quando eu cheguei no meu estágio, a consultoria, né, Carlinha, a gente fez para eu conseguir a diminuição dos despertares. E a Isso. gente conseguiu, foi maravilhoso. E eu cheguei no meu estágio que eu não aguentava mais amamentar. Não era que não era prazeroso, né? eu sei como é Eu isso. passei por toda a etapa, foi maravilhoso, é uma conexão divina, é algo inexplicável. Surreal, né? Exato, mas aí tinha aquele momento que eu falava, Senhor, eu não aguento mais esse menino aqui no peito colado. O que eu vou fazer? Né? E aí é difícil. importante essa rede de apoio, né? E aí foi Muito. quando eu entendi. E a Carla falou, não, então a gente vai começar a desenvolver e tal. Porque era justamente isso. Não era mais uma necessidade dessa sucção nutritiva, mas sim só do acalento. E a frase que eu nunca vou esquecer que ela me disse, você tem todas as outras formas para poder acalentar, Exatamente. para transmitir amor. Não é só né? o peito. O olhar, né? Estar exatamente. presente, tempo de Exatamente. qualidade. Exatamente. E para esse assunto de hoje é isso, né? É o acolher o primeiro filho, Sem dúvida. entender suas necessidades, entender que, meu filho fica muito em cima de mim. Esse muito em cima de você é porque tá faltando esse tempo de Tem qualidade. alguma ausência. Exatamente. Né? Quando você dá um tempo de qualidade 1 vez por dia ou 2 vezes por dia, ele consegue dormir tranquilo, né? Suprir o desejo da mãe de estar ali Isso. pertinho da mãe. E você consegue até se planejar para começar a cuidar de Isso. você, É. né? Pedindo ajuda. Se você realmente Com você não certeza. consegue, pede ajuda. É igual Com- essa frase aí, do deixar passar, né? Tudo passa, né? Vai passar, mas vai passar. Como para outro estágio. Outro estágio. Mas não quer dizer que vai passar você sozinha. Você E pode também- estar com suporte, você pode estar Isso. com alguém direcionando, o caminho, Isso. né? Para vai você. passar, você né? que vai escolher como é que você vai Isso. passar. Reconhecer que Exatamente. você precisa de Isso. alguém. Né? Porque eu acho que Exatamente. quando você quer ser, não sei se é esse sentimento, mas é
pode ser até uma fala mais assim, né, grosseira, mas se você pensa em ser, não, você é mãe forte, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, é muito mais difícil, Muito. né? Porque você Carregar isso sozinha, pois né? é, está na situação que, não, eu vou dar conta. Mas vai dar conta de quê? Você não sabe nem do que você está precisando, e quem está lá do outro lado está te Isso. enxergando melhor, né? Exatamente. Pode, né, lhe dar Exato. esse aporte. É muito importante, né? É estar aberta a quem pode lhe ajudar, mas também ter a preocupação da quantidade de informações que tem nas redes sociais e na internet. Filtrar, né? Filtrar. Focar. Que a gente já conversou sobre isso. A melhor pessoa de amamentação, de consultoria de amamentação no Instagram ensina errado. Ah, meu pai. Complicado. O Instagram mais bonito que fala de consultoria de amamentação vai ensinar você a deixar o bebê lá chorando para dormir. Absurdo. Então, É muitas vezes você difícil. diz, eu vou contratar ela porque ela é melhor, ela tem 1 milhão de seguidores, não sei o que, não sei o que. As pessoas visam muito o status, né? O status, É o nome é. que já tá aí Já bombando, tá aí. né? E aí, quando vem as consequências, É só seu você e o filho bebê atrasa a lá falar, É, o seu filho não vai conseguir, de alguma forma, às vezes tem um travamento e não E não fala. fala. Exatamente. Muitas vezes o desenvolvimento na escola não Uhum, rende. é. E você não entende que foi É. por causa disso lá É É atrás. engraçado isso, Exatamente. viu? Porque quando acontece alguma coisa lá em casa, a primeira coisa que a pedagoga manda, né, mensagem, Monique, aconteceu alguma coisa? Isso. Porque eu percebi que Miguel teve X Teve, atitude. já mudou o comportamento, né? Incrível. A parte É. desse desenvolvimento, até uma atividade, né? Tipo, ele tem o costume de fazer X atividade e desenvolver dessa forma. Aí no decorrer ele fez alguma coisa diferente. Ela falou, ó, isso aí já tá me Sim. chamando a atenção, Isso. aconteceu alguma É, coisa isso. e vai refletir no desenvolvimento. E a gente tem que estar Completamente. atenta, né? Porque Completamente. é aquela coisa, acho que a gente não busca a perfeição, né? É. Que não tem, Não Não tem. tem. mas se É tá pudesse atento, atentar, né? né, aos mínimos detalhes, É. né? Acho que E o principal, né? As necessidades fisiológicas. A gente vê as nossas necessidades fisiológicas e a gente, como mãe, tem que ver a necessidade fisiológica dos nossos filhos. Isso. Porque outra pessoa não vai. Não vai, é. Não vai. Não dá. É. Né? Não E- chega. e sabe que o que foi incrível foi a troca de turno do trabalho do meu esposo. Tá vendo? Só isso. Meu Às esposo vezes só uma trocou o turno. mudança, Sei. uma mudança, Só o isso. turno, É. porque arrumou outro emprego, né? Porque ele trabalhava Porque a tipo de criança, ela é noite. uma Ele esponjinha. trabalhava durante o dia, à noite estava em casa. Aí no dia que ele trabalhou noturno, no outro dia ele teve, né, Uma alguma alteração. alteração. Sentiu algo diferente. E o que né? mais me marcou, que depois de uns 15 dias que isso aconteceu, meu filho chegou pra mim, ele só tem 2 anos. Aí ele chegou e disse que ele ainda não consegue conjugar mas a os gente verbos. entende. Aí ele, o papai não foi, mamãe. Uhum. Nossa senhora, quando ele disse isso, eu falei, meu Deus, ele tá dizendo que o meu esposo não veio pra casa Pra hoje. cá. Uhum. É. Porque Diga aí, que coisa louca, incrível, né? quando eles começam a falar, eu digo, é ele que decide a vida, né? Quando saem essas frasezinhas da boca Isso. dele, a gente consegue Exatamente. encaixar as peças. Ah, então foi isso, que ele mudou a rotina dele, né? Isso. Ou de alguma isso. forma ele sempre não sabe se é dia, se é noite. Uhum. E aí às vezes é bom a gente falar, é mesmo, tá de manhã e papai não veio, né? Pra ele ver que pode acontecer um errinho, né? Exato. Umas besteiras que às vezes a gente pensa e não fala. Eu tinha muito Com isso, né? certeza. Eu dizia, eu vou estar falando besteira, eu comprar criança, Mas não vai entender nada. Mas a maioria das pessoas não conversa, Não conversa. porque acha que a criança não entende. Existe E muito você isso. ir conversando, por isso que o povo fala, converse com os bebês, né? Converse com os Até bebês. na né? barriga, olha, a partir do... É. Até antes, tipo, eu tô planejando ter um filho, vamos dizer assim, né? Daqui a X meses. Esse bebê que está sendo planejado, ele já vai captar o que eu fiz antes dele chegar. Minha E é gente. incrível, é incrível. E Nem a fala. partir do momento que eu digo estou grávida, ele vai filtrar tudo que eu passar, que eu sentir, tudo que eu vivenciar. E assim, né? a fisiologia e a biologia explica muito isso. É, a Eu ciência mesmo, não né? é algo surreal, Não, não é a algo ciência sobrenatural, não pega um existe pouquinho uma do- comprovação Existe. científica, né? Porque e como esse bebê vai ser pós o nascimento, até pode interferir no parto, vai estar relacionado como foi essa As suas- gestação. Os genes, na verdade, ele já vem dentro desse planejamento. Exatamente. Então, o hábito alimentar que eu mantenho, né, o Exato. ritmo de exercício físico, ele já vai condizer com o planejamento de uns genes, podemos dizer assim, saudável, né? Isso.
ou não saudável. E aí, por isso Uhum. que a gente fala, meu Deus, essa genética, né? Então, você tem o poder, O tá aqui poder, nas suas mãos isso, de isso. construir uma gestação, um parto e trazer um filho ao mundo saudável, Exatamente, né? exatamente. E assim, né? Porque eu tenho o segundo, né? Uhum. Porque eu realmente planejei o segundo, né? Imaginando que, como eu tenho não uma vida saudável, mas tinha uma vida ativa, e que minha segunda gestação ia ser igual à primeira, porque a primeira eu trabalhei até o último dia. Sim. No último dia eu saí da loja e disse, é a hora do meu parto. Aí, cesárea, né? Fui em casa, esperei o marido para poder ir. Né? Ele atrasado, e aí vai passar a hora do parto e eu não vou. O segundo, para mim, ia ser tranquilo, né? Mesma coisa. Uhum. No entanto que na correria, né, quando eu fiz a ultrassom, eu nem ia fazer ultrassom. Aí mãe, eu quero fazer essa ultrassom. A morfológica de 31 semanas. A menina, marca, eu fiz, mas pelo plano vai demorar. Eu quero fazer hoje, se Logo. tiver. Não sei por que eu quero fazer hoje. Era minha, só vai ter particular. Aí eu fiz, mas eu quero fazer. Aí foi quando eu falei com a minha cunhada, aí ela conseguiu na clínica, aí eu fui fazer. Chegou lá, o médico disse, não sei como é que você tá assim, porque você tá sem líquido nenhum. Olha pra aí, tá vendo? Deus, né? Não sei, eu já olhei aqui, não tô vendo líquido nenhum. É melhor você ligar pra sua obstetra. Foi quando eu liguei, ela ficou assim, porque você é tão certinha, faz os pré-natal tudo direitinho. É uma das melhores pacientes que eu tenho aqui, mais tranquila. Uhum. E você tá me dizendo isso, você vai repetir. Aí eu repeti o exame com outro médico, deu a mesma coisa. Mesma coisa. De lá, passei logo na Cinderela Baby pra comprar o quarto da maternidade e o quadro. Disse, eu vou pegar aqui, que vai nascer. Vai nascer. Porque eu não comprei nada. E aí eu vou entrar nesse ponto também, né? Da genética. E aí fui pra Santa Casa e tomei corticóide, tipo, pra ele nascer na segunda-feira. Foi sexta. Então ele nasceu com 32 semanas. E eu lá eu não entendia muito, né? Porque eu tava ali, tipo, na UTI com um bebezinho, porque eu fiz tudo certinho e eu não sei porque eu tava ali. E aí veio esse negócio na minha cabeça de você aproveitou tudo do primeiro. Você não comprou nada pra ele. Já tinha um quarto, já tinha roupa, já tinha não sei o quê. Só comprei a primeira saída, né? Maternidade, já tinha comprado. Então, na minha cabeça ficou assim, ele não se sentiu amado como deveria ser. E em algum momento, esse contato da gestação, mesmo da gravidez, essa conversa, né, que pode ter faltado, dizer, meu filho, eu comprei isso pra você, o seu quartinho tá lindo, não sei o que, essa conversa que a gente sabe que é muito importante, só a mãe que entende, faltou. E na hora Deus disse assim, vai com ele, né? E eu acho que isso já foi na segunda vez, foi quando eu pedi perdão a ele, só eu e ele, na UTI ali, eu no ouvido dele, se meu filho me perdoe, você sempre foi amado, você sempre foi escolhido pela gente, planejado, mas às vezes ele achou que não tinha um lugarzinho para ele especial, porque ele estava querendo, não sei como, Senhor, como é essa questão espiritual, mas talvez ele achasse que ele estava indo pro cantinho que era do irmão dele. Entendeu? Só substituir um lugar. Substituir um lugar físico, que eu não sei explicar, né? Só Deus explica. Só. E eu tive que ter essa conversa assim com ele. Com ele, é. E você Perfeito. falando isso, e eu acho que esse reconhecimento nos traz uma paz. Né? Porque você fica carregando um peso, você falando isso porque assim, essa foi a minha gestação, né? O meu foco era o meu trabalho e o meu estudo. Eu ia ser mãe, ok. Me alimentava bem, ok. Fazia exercício, ok. Mas eu não estava ali vivendo intensamente. Que nem eu vejo, analisa a barriga, não sei o que lá, não sei o que lá. E assim eu não percebi. E foi levando a barriga, foi levando. Aí, Mas não é tarde pra hoje você falar. Não, eu fiz um curso com aquela, como lembro o nome dela? Foi com a Olivia? Sim, a Olivia. E foi nessa época que eu fiz. E ela disse assim, a gente vai falar disso, o povo vai achar que a gente é doida. E ela disse assim, faça um replay do nascimento dele. Pegue uma coberta na cama e faça ele passar por aquilo tudinho e fale as coisas no ouvido dele que você realmente gostaria de falar. Então eu fiz um renascimento para ele. Que incrível. Entendeu? Eu nunca tinha escutado falar sobre. Mas existe muito até um incrível, trabalho né? assim de
de traumas, né? Aham. De nascimento, de situações parecidas que fazem tipo de trabalho, faz cabaninha, né? Um lugar mais apertado. É como se E ele você estivesse fica lá caindo. do outro lado e chama pela criança. É isso E mesmo você que eu está fiz. representando, né, o nascimento. Mostrar como ele é que bem-vindo, você é incrível. bem-vindo, a sua Isso. família te espera, tem isso. É Eu ia uma chegava no cura, filhinho né? dele, eu falava, tem os seus bichinhos pra brincar com você, não sei o quê, porque o meu filho ama a natureza, né? Lá tem os bichos, né? Tem o açude e tudo que eles amam brincar. Uhum. E eu dizia pra ele, vamos, tem os bichinhos amando, te esperando e tal, Tá chamando esperando. ele, falando pra ele, conversando pra mostrar que ele era bem-vindo. Porque eu senti que na correria eu esquecia de ter essa conversa com ele na barriga. Uhum. E mas nunca é tarde. Então, se em algum momento você achar que precisa voltar alguma coisa, porque a mãe às vezes. Eita, Isso. quando eu era gestante aconteceu isso. Isso. Sempre é um momento. Principalmente quando o filho tá dormindo. Né? Quando o filho tá Isso. dormindo, é um momento que a gente tem de existe uma falar. técnica, né, que é do Sleep Talk, Uhum. que você trabalha o inconsciente, né, da criança, quando ela está dormindo, quando está naquela fase de adormecer, do sono leve, né, passando para o sono profundo, você trabalha ali em torno de 5 minutinhos, falando situações que você queira trabalhar. Então, você está passando por algum desafio, né, com aquela criança. Então, você vai trabalhar o inconsciente dela, né, porque existe também, a ciência comprova que a gente só tem 10%, a gente tem consciência, né? Só 10% daquilo que a gente vivencia. Então, 90% está lá no inconsciente. Eu até falo, Inconsciente, né? 95%, mais especificadamente, das nossas atividades por dia, a gente faz de forma inconsciente. Inconsciente. É no Tipo, automático. hoje, eu tenho Exatamente. certeza que hoje, porque você disse que eu vou ao podcast, alguma coisa deu errado, É. né? Então hoje tem uma coisa tem- diferente, né? Você já começa alguma coisa A pra lá, alguma fazer. coisa pra cá, É porque tá fora da sua rotina. Isso. Agora, quando exato. você faz todo dia aquela mesma coisa, você levanta escova de dente e você não tem consciência de como você pega a escova no Isso. automático, bota a pasta de dente, você toma o seu café. Se você for Vai. pensar no seu cardápio do dia, aí você já cansa. Ai, meu cansou. Deus, vou pegar o que tem aqui. E É. aproveitando essa fala, é a questão de quando vai entrar esse segundo filho. É, Que a gente já está isso. pensando em toda essa rotina Tudo que a organizadinho, gente né? vive, né? Tudo que a gente passou, todos os obstáculos que estão vindo, tá passando, mas tá passando para outra etapa. Isso. Como é que vai entrar outra criança aqui no meio disso tudo? É difícil, né? Né? Eu digo assim, mesmo quando você planeja, é a hora, pode ser não ser a hora para Deus, e Deus vai dizer, não é assim como você não é quer. agora, É. Né? Exatamente. E pode ser que ele venha de repente e que tudo vai se encaixando. O que a gente pode falar é que você, né, não deixe de fazer suas atividades físicas, se olhe em primeiro lugar, Exato. Isso. cuide da sua saúde em primeiro lugar, porque só você tem o poder de Conduzir, né? conduzir. né? Não é outra pessoa, é você. Isso. Quando você começa, mas porque o marido não ajuda, porque minha mãe não me ajuda, porque eu não tenho ajuda em casa, começa a terceirizar a responsabilidade, você vai estar sempre E às se vezes, maltratando, muito né? essa questão da ajuda, porque o meu marido não ajuda, é porque toca muito naquela mulher que quer ser forte, né? Eu quero mostrar, eu sou a mãe, então só eu que sei trocar a fralda perfeita. Só eu que sei alimentar certo. É porque eu corto a fruta certa. É porque, né? Então o pai nunca faz nada, né? tudo Aí só ela a que gente faz. começa, ele não me ajuda, mas será que eu permiti que ele fizesse do jeito Jeito dele. e não do meu? E eu lembro É o mais disso. difícil. Que é difícil. Eu lembro disso no início, que uma vez ele estava ali o tempo todo, né? Sempre fazendo o melhor dele e tal, só que eu não enxergava. Isso. E uma vez eu ouvi, assim, né? Essa frase, tipo, pra você nada tá bom. E realmente, né? A gente às vezes não para Isso. e não pensa, não, minha gente, a pessoa tá dando o melhor O dela, melhor tá dela. fazendo o melhor dela. E aí vem uma fala que a minha mãe me disse, que eu não vou esquecer nunca, eu sempre repasso na oportunidade que eu tenho. Ela, minha filha, tudo só vai ser realizado conforme você faz, só se você fizer. As outras pessoas, elas vão fazer por você, mas do Perfeito. jeito delas. Exato. Pronto. Isso me acalmou de uma forma e foi realmente assim, acalmando o E tira coração. um peso de você, Tira né? um peso. Que não era Quando seu, você estava começa. carregando além do seu, dos Ou outros. dos outros, né? E querendo que a pessoa fizesse algo igual, Igual, a você. não Demora vai. pra a pessoa aceitar isso, você foi rápida. É, Mas é. muitas, Foi na fase né? do puerpério mesmo, eu me lembro.
porque foi justamente isso, ele passou comigo, né, o tempo, então eu até brinco com ele, eu falo, ó, desse tempo todo que a gente tá junto, né, me aguentou os 4 meses, A Puerpério, pandemia, agora mas a pandemia, da pandemia, agora vai, teste, agora sobreviveu. vai. E é assim, né? Mas é muito difícil para uma mãe mesmo. Vou deixar com a babá dar aquele banho, de qualquer jeito, né? Não dá. Eu escutei de uma aluna minha terça-feira, ela me falou isso. A moça cuida da gente, ela faz, mas um exemplo do copo, tava gorduroso. Tá entendendo? E são mínimos detalhes que às vezes para você não é que seja uma perfeição, mas que para você seria se estivesse melhor feito de outra forma, né? E o outro não é capaz de fazer, realmente. Não é nem por incompetência ou por nada, né? Cada um tem o seu jeito. Às vezes até ajuda vem, por exemplo, para casa, né? Alguém vai te ajudar em casa. Aí lava o prato e deixa o prato na pia. Aí tu já, meu Deus, era melhor não ter lavado. Como você tem que pensar que aquela pessoa fez, né? Pois é. Ela realmente tentou te ajudar do jeito dela, né? Eu conheci uma senhora que faz lembrar esse momento, que ela falava assim, às vezes o marido chegava em casa, e ela chegava em casa do trabalho e dizia, amor, eu lavei o banheiro. Eu fiz isso. Foi, ela ia olhar e tava terrível. complicado, né? Mas ela dizia para ele que ficou perfeito, porque se ela reclama, você não limpou aqui, porque não foi desse jeito, ele não ia fazer mais, né? Ela não ia ter, mesmo mal lavada, ela não ia ter aquela ajuda, né? Então ela elogiava, ficou ótimo. Mas ia lá e fazia, né? Mas depois, quando ele dormia, ela ia lá, dava aquela limpadinha do jeitinho dela. Né? Eu acho que esse é um ponto muito importante para quem pensar no segundo. Bastante. É deixar de ser a perfeccionista. Isso. Porque você não vai conseguir. Se permitir a não querer dar conta de tudo, porque você não vai. E errar, né? E errar. Mas porque eu já escutei muito isso. Até nos grupos mesmo que a gente participa, eu já ouvi falar assim, nossa, já é meu segundo, mas eu não lembro de como era no primeiro que eu tinha feito. Ou me esqueci de fazer alguma coisa, e não tá dando conta, mas tá tudo bem. Não é porque você já tem um. O segundo já é assim, já é mais tranquilo. Se você tem na cabeça que vai ser mais tranquilo, realmente você não vai ser aquela mãe da primeira, porque eu disse até lá na feira, as meninas, aqueles produtos importados, as bolsas, as garrafinhas de R$80. No primeiro a gente compra tudo isso, aquelas mamadeiras importadas, tudo, a bolsa importada. O segundo aproveita a bolsa do primeiro, que dá até raiva daquela bolsa verde. E às vezes procura nos grupos segunda mão, em perfeito estado, vou levar. Pronto, essa mesmo. É isso que eu tô dizendo. Às vezes eles se acham menos importante, né? Mas não é. Ajuda a gente. E às vezes, com o nascimento do segundo, no meu filho, eu fiquei mais preocupada de dar atenção no primeiro. Pro primeiro. Ainda tem isso. Do que pro segundo. E ele no hospital, e eu ficava triste no hospital, e eu tinha que chegar em casa e ficar feliz. Né? E como a gente é resiliente, né? Muito. Então, se você já é resiliente, entender que quando vai planejar o segundo, você tem que ser mais resiliente ainda. Entender que nada está no seu controle. Por mais que esteja tudo planejado, pode ser que aconteça alguma coisa e que mude o seu foco. Né? Que sempre vai acontecer. Sempre vai mudar alguma coisa. Tenho certeza que quando vier o seu segundo filho, do que vocês fazem hoje, você vai ter que alterar. Sem dúvida. Né? E você tem que estar principalmente bem para poder aceitar que qualquer mudança vai ser bem-vinda. E que mesmo que você queira dar andamento, às vezes, a um projeto, meu Deus, eu quero muito isso, eu não tô conseguindo porque o bebê tá ali, é porque não é o momento. Não é o momento, é justamente isso. Na época que eu, inclusive, engravidei, né, posso dizer que de supetão, eu tava me planejando para defender o meu TCC e fazer a prova do mestrado. E tudo no controle, tipo assim, para o mês tá tudo pronto, né? E aí... Sim, agora. E aí quando a gente fala da rede de apoio, eu acho importante isso, porque assim, meu professor orientador, ele foi uma das pessoas mais, assim, de uma fala incisiva para uma decisão que eu posso dizer assim, sensata do momento, que ele falou para mim, ele falou assim, curta a sua gestação, curta o nascimento do seu filho, o mestrado tem outra prova, você faz depois.
E foi bem importante, Isso, porque eu não sabia perfeito, o que de desafiador eu estava ali para enfrentar. Uhum. E aí eu até disse a ele na época, eu falei, não, Pi, eu gosto, né, de desafio. Eu falei, não, professor, Mas esse se- daí eu não vou, não. Não, mas eu disse assim, não, professor, mas se o senhor disser para mim que eu dou conta, né, de estar com o bebê e fazer o Uhum, e mestrado, aí ele, não, curta a sua gestação e seu bebê. Aí eu Uhum. falei, então tá bom. Então, Agora eu vou seguir Oi, porque teve tranquila, outra né? mãe, tá no grupo que já teve um professor que não teve essa. Esse essa olhar, humanismo, né? olhar. Posso dizer Isso. assim, Disse, Exato. qualquer pessoa que tem bebê, faz. Estuda. Se fosse Exato. assim, ninguém que tem bebê estudava. Né? Então, muitas vezes não tem esse olhar. Eu vi né? até uma Acolhedor. reportagem, não cheguei a ler tudo, mas a manchete na reportagem era uma mãe com o bebê no colo, a foto, e dizendo assim, perdi o meu mestrado depois eu que me tornei acompanhei mãe. isso. Né? Eu não Porque cheguei a gente ver tem tudo. direito a uma licença, né? E no caso dela, a licença não foi concedida. Meu Deus. E aí ela passou por pele sozinha com o esposo e a criança, e ela tinha que correr. Ela ainda defendeu, né, o mestrado, só que você tem o prazo para correção. E ela não conseguiu corrigir em tempo. E ela explica lá, né, nessa fala, e aí era um ponto até que eu ia falar sobre isso. Para quem é da ciência, né, a gente fala até nós, mulheres cientistas, e para quem é desse ramo acadêmico, é um ramo muito cruel com a maternidade, entendeu? Porque nos julga, né, e nos cobra de uma forma que não é como daquela apenas adolescente que está estudando, não tem outras obrigações. Pode-se dizer assim. E aí acaba até frustrando, acho que a maternidade, né? E você fica nesse ponto. E agora eu vou fazer o quê? Se outra faz, como é? Porque eu não tô conseguindo. Por que eu não posso fazer? E aí entra a ansiedade, muitas vezes entra a depressão, eu não sou capaz, né? Muito. Então, eu acho que falta muita coisa ainda para abrir a mente do que é a maternidade. Pois é. Para CLT também, que bateu 4 meses de licença maternidade, tem que voltar. Tem que voltar. E a criança tá preparada. Né? Não tá. Eita, minha gente, e tá acabando. Como é que pode um negócio desse? O que é que a gente dá aqui o que ficou, né, minha gente? Eu acho que um dos primeiros passos, por mais como você já até falou, vai vivenciar de outras formas, mas é estudar, buscar informação, filtrar aquilo que serve para essa mãe, né, empreendedora, né? Porque às vezes a gente quer catar todas as informações, mas o que é que serve para mim, na minha realidade, né? Como é que ela se encaixa? Então, estude, né? E filtre aquilo que serve e entender que não está no controle de tudo, que as mudanças vão ocorrer. Vem o segundo filho, não vai ser igual ao primeiro, você está em outro momento, você é outra mulher hoje, né? Que já ainda tem, vai mudar né? muito. E que ainda vai mudar. Vem uma outra criaturinha com a sua individualidade, as suas necessidades particulares, né? Então, é o estudo e a compreensão, consciência do momento que vai vivenciar. Até porque o próximo, ele também, geralmente, vem totalmente Diferente. oposto do primeiro, exatamente. né? O meu é um anjinho, pessoas assim, completamente diferentes. Eu digo né? que ele é um anjinho, até às vezes eu não gosto de falar muito da frente dele, porque senão ele não vai se sentir um anjinho, né? Sim. Mas ele nunca fugiu. Se eu disser senta, vamos, fica, ele é comportadíssimo. né? Nunca fez birra em supermercado. O segundo, acho que ele já me virou aí, gritando com ele, esperneando em supermercado. E julgando a mãe. Claro. Entendeu? Aí às vezes fala, às vezes a gente até perde paciência, porque eu sou calma, mas quando alguém vem julgar a mãe, aí a gente final leou, né? Com certeza. Porque ninguém sabe. Eu briguei até no supermercado. Briguei também, deixa quieto. Quando a compra, a mãe tava com o bebê no colo, colocando lá as compras para passar, e o menino fazendo aquela birra, querendo algo. Aí um senhor ia passando assim, comentou, recriminando, se fosse o meu filho, né? Ixi, é horrível. Aí eu bem na hora, eu disse, Gritar, primeiro brigou por não é né? o seu filho. Eu disse, né? Aí ele chega, parou assim. Aí eu disse, segundo, ela é uma mãe sobrecarregada. Por que você não vai lá e pergunta se ela precisa de ajuda? Pois é. Por mais pessoas assim no mundo, né? Que enxerga a maternidade. É difícil. E minha verdade. gente, o episódio completo vai estar aqui no YouTube, tá? Na sexta-feira e no nosso canal do podcast por áudio. Foi maravilhoso.
né? E vou deixar o Instagram das meninas aqui no meu Instagram para vocês conhecerem o trabalho delas, porque são suportes necessários para a vida de qualquer mãe que queira planejar o segundo filho ou não, né? Que queiram um suporte para sua vida. Então, obrigada e até quarta-feira que vem. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Ah, minha filha, vou ter que desligar a live, porque senão a gente fica falando. Tipo, um dia na Felícia se jogou lá no chão, não sei o que, aí eu. Então você vai ficar aí.